Boa noite. Esse é o podcast gravado como atividade prática para a disciplina História e Historiografia do Brasil, República. Nesse podcast, o título do podcast é Anos 1980 e a Inflação no Recife. Nós vamos tratar desse período dos anos 80 em que nós podemos observar no Brasil uma inflação galopante que teve efeitos sociais, políticos e para toda a população do Brasil que viveu naquele período. Então, nós fizemos uma entrevista com uma atividade de história oral. Então, entrevistamos uma pessoa, o senhor Pedro Diniz da Silva, que em 1980 tinha 18 anos e nós tentamos entender o que ele tinha de lembrança daquele período. Antes de chegarmos à entrevista, vamos fazer uma breve apresentação do nosso podcast. O objetivo desse podcast é resgatar e documentar as experiências vividas pelos recifenses durante a alta inflação nos anos 1980. A ideia é explorar, então, como esse período turbulento impactou o cotidiano e a economia local e a cultura da cidade, através de histórias pessoais, reflexões sobre as medidas econômicas da época e informar, assim, criar um espaço de memória coletiva, permitindo que o ouvinte que vivencia o nosso entrevistado, né, que vivenciou aquela época, possa compartilhar suas experiências. Então, entrando no nosso tema do podcast, as experiências das pessoas na localidade e especificamente na cidade de Recife durante a hiperinflação dos anos 1980, nesse sentido, nós vamos explorar como essa alta da inflação dos anos 80 foi vivenciada por moradores do Recife. Sobretudo, na voz do nosso entrevistado. Então, o que a gente pretende aqui combinar essa narrativa dos fatos históricos com a história dessa pessoa, né? Com o objetivo... e essa entrevista ela foi realizada de maneira especial, como parte de um projeto de história oral. Então, o nosso entrevistado ele compartilhou as suas memórias e experiências que ele viveu em Recife durante esse período, e ele nos contou como a inflação afetou a sua vida, a vida da sua família, e assim nós podemos olhar através do olhar dele, um olhar que é pessoal sobre uma das épocas mais desafiadoras da história recente, que nós podemos chamar assim, né, história recente da cidade do Recife, que é a história do Brasil também. Então, nesse sentido, esse podcast não é apenas um resgate histórico, mas também é um convite à reflexão sobre como esses eventos econômicos moldam as vidas das comunidades. Então, antes de chegarmos lá, vamos dar um contexto histórico desse período. A década de 1980 no Brasil muitas vezes foi chamada de a década perdida. Foi marcada por uma grande crise econômica que atingiu profundamente a vida da população. O país enfrentava uma combinação de fatores que desencadearam uma crise sem precedentes, com destaque para a hiperinflação. Nos anos 70, o Brasil já havia experimentado um período de crescimento acelerado, o chamado milagre econômico. Contudo, esse crescimento foi baseado em um modelo de desenvolvimento dependente de endividamento externo e de grandes investimentos em infraestrutura, financiados por empréstimos estrangeiros. Quando a crise do petróleo de 1979 estourou, ela levou os custos de energia e provocou a recessão global, afetando profundamente a economia emergente como a do Brasil. O aumento das taxas de juros internacionais no final dos anos 1970 e início dos anos 1980 tornou o serviço da dívida externa insustentável para o Brasil, que tinha uma das maiores dívidas externas do mundo. A necessidade de pagar esses empréstimos em dólar acabou evadindo as reservas cambiais do país e o equilíbrio nas contas externas. Assim,
A economia global também estava desacelerando e o Brasil enfrentando uma escassez de recursos no crescimento econômico. O país enfrentou a recessão, com uma produção industrial caindo e o desemprego aumentando. Ao mesmo tempo, o governo brasileiro continuava a gastar mais do que arrecadava, gerando um déficit fiscal crônico. A combinação de endividamento externo, déficit fiscal e a tentativa do governo de cobrir esses déficits através da emissão de moeda levou a uma inflação galopante. A confiança na moeda brasileira, o cruzeiro na época, começou a se deteriorar e a inflação, que já era alta, tornou-se incontrolável. O governo brasileiro tentou diversas medidas de controle da inflação, como congelamento de preços e salários, a criação de novas moedas. A constante troca de moeda refletia na incapacidade do governo de estabilizar a economia, o que agravava ainda mais a crise. A hiperinflação, nesse sentido, trouxe consequências devastadoras para a população. As famílias brasileiras viram seu poder de compra evaporar à medida que os preços aumentavam de um dia para o outro. A incerteza da economia fazia com que as pessoas corressem para gastar o seu dinheiro o mais rápido possível, antes de perderem mais o valor. O planejamento financeiro tornou impossível a desconfiança desaparecer. Então, nós vamos agora fazer o nosso exercício de história oral. O que significa dizer? A história de um período tão conturbado como foi os anos 80 no Brasil vai além de analisar números políticos e de políticas econômicas. É fundamental ouvir a voz das experiências de pessoas comuns, aquelas que enfrentaram a inflação dia após dia, lidando com as incertezas e os desafios que essa crise trouxe. As histórias individuais revelam aspectos da realidade que muitas vezes ficam ocultos nas grandes narrativas históricas, mostrando como a vida cotidiana foi impactada e como cada um encontrou maneiras de sobreviver. Então, assim, vamos entrar no contexto aqui do nosso entrevistado, que foi um convidado especial, Pedro Diniz, uma pessoa que viveu intensamente esses desafios nos anos 1980 em Recife. Pedro, que é comerciante, aposentado e teve uma mercearia no centro da cidade. Chegar até Pedro foi um processo interessante, cheio de descobertas. Durante a pesquisa para esse podcast, eu busquei identificar pessoas que tinham histórias marcantes sobre a época. As memórias de Pedro são um retrato fiel de como a população recifense e sua diversidade lidou com a crise econômica. Na época da hiperinflação, Pedro nos contou as dificuldades econômicas que ele enfrentou como verdadeiros desafios. Por exemplo, nas vendas, né, no pequeno comércio, na época o comércio era do pai dele, então ele vivenciava aquela troca de preços né, no estabelecimento do pai, e o que para ele era muito estranho, e que as pessoas pediam para ele não aumentar o preço, mas era uma coisa que se ele não fizesse, se o pai dele não fizesse, eles também sairiam perdendo, né, daquela mercadoria. Então, ele lembra dos episódios, ele nos lembra de episódios assim de como uma mãe com um bebê no colo, precisava de comprar leite e tinha certa quantidade de dinheiro, mas quando ela chegava lá, aquele dinheiro já não dava para comprar o leite. Então, assim, muitas vezes ele e seu pai tiveram que fazer caridade. Então, assim, ele viu de perto, assim como muitos brasileiros, o impacto que, que esse período teve na história, né, da comunidade dele, e que ele, como ele conta, ele não percebia que aquilo era a história do Brasil acontecendo, como hoje a gente conta, né? Mas
era de fato a história sendo vivida, o drama da história daquele período, né? Então, esse foi um breve resumo da entrevista. No nosso documento escrito, no nosso template, a gente tem as perguntas com as respostas que o Pedro nos deu. Então a gente chega assim, para não alongar muito esse episódio, nós chegamos ao final e eu espero que todos os ouvintes apreciem essa simples viagem no tempo, mas que a gente tentou explorar esse período de alta da inflação e como ele impactou na comunidade do nosso entrevistado. Então, através das experiências e memórias dele. Os seus relatos nos ajudam a entender um pouco melhor aquele período. Então, eu quero agradecer a todos os ouvintes por estarem conosco e terem ficado até o final para ouvir essas histórias. E muito obrigado.